Assim nos diz a Escritura Sagrada. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Amém. Podes sentar. Glória a Deus. Amado, deixa-vos dizer nesta noite que tudo que você possa abrir mão para seguir Jesus é a melhor coisa que você pode fazer na tua vida. Tudo que você deixa de fazer, tudo que você dispensa em fazer para abrir mão, para dar probabilidade de seguir a Jesus, é a melhor coisa que você e eu podemos fazer nesta vida. Amém? Amém. A Bíblia nos diz em Lucas, o capítulo 14, o versículo 27 a 8, Jesus diz que aquele que não carrega a cruz e aquele que não segue em mim, ele não carrega a cruz e não segue em mim, não é digno de ser discípulo dele. Nos diz em Lucas 14, 27 e 28. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. A Bíblia quer nos dizer o seguinte, nesta noite: todo crente, todo aquele crente que não carrega a sua cruz e não segue a Jesus, não é digno de ser discípulo do Senhor. Amém? Amém. O que é que a Bíblia nos quer dizer? Porque muitas das vezes, quando nós temos probabilidade de fazermos coisas que sejam de acordo com a obra do Senhor, muitas vezes muitos crentes fazem por impulso, fazem coisas por instantâneo. Porque quando a Bíblia nos diz que aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Deixa-vos dizer nesta noite, porque não há Cristo sem cruz. Amém? Nem crente sem cruz. Amém? Porque quando o crente carrega a sua cruz, está a seguir a Jesus, que carregou a sua cruz em prol da nossa salvação. Quando o crente carrega a cruz, ele está a carregar a sua bênção, está a carregar a sua unção, está a carregar a sua libertação, está a carregar o seu avivamento, está a carregar a sua própria coroa, a coroa da vitória. Amém? Por isso, quando o Lucas nos diz aqui, o doutor Lucas nos diz aqui, o evangelista nos diz aqui que aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Bem, amados, quando aquele crente que não carrega a cruz, é porque não está a seguir a obra do Senhor. É que está a fazer a coisa por mero acaso. É aquele crente que faz as coisas segundo a vontade do outro. Aquele que faz por imitação. Aquele que vai buscar mérito. Aquele que quer fazer troca, que quer fazer comparação, mas não segue verdadeiramente a obra do Senhor e não faz o seu compromisso com o Senhor. Amém? Quero vos dizer, bem amados, que a Bíblia tem um registro da história que nos diz que
Quando Jesus estava a caminhar, apareceu um homem diante do Senhor e disse: Senhor, eu quero lhe seguir por onde quer que tu vás. Por onde quer que o Senhor vá, eu quero também ir. Amém? Mas o Senhor lhe responde: todas as raposas têm a sua toca. Todas as raposas têm as suas tocas. Todas as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem por onde descansar a sua cabeça. Jesus queria dizer assim, de outra forma: onde eu for, eu não tenho descanso, porque eu vou onde o Senhor me mandar ir. Amém? Onde eu for para Jerusalém, eu não vou descansar numa mansão, não vou descansar num hotel de 5 estrelas, mas vou fazer a minha missão. Qual é a missão do Senhor? Eu vou indo para a cruz. Amém? Eu não vou ao descanso de 5 estrelas, do hotel 5 estrelas, mas eu vou indo em direção à cruz. Amém? É forte, não é? Amém. Mas é difícil seguir. Amém? É difícil, às vezes, torna-se, a nossa cruz torna-se pesada muitas das vezes. Mas quando nós sabemos que nós temos um promotor nosso, da nossa fé, um promotor da nossa fé, um consolador, um ajudador, um auxiliador em nossas vidas, a nossa cruz torna-se leve. Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Quando o Espírito Santo está em nós, amém, tudo vai bem. Porque a Bíblia nos diz, tudo coopera para o bem daquele que ama. Amém. Então, quando nós estamos a cooperar pela obra do Evangelho, quando estamos a cooperar em prol do reino, tudo nos vai bem. Amém. Aleluia. Quero vos dizer, bem amados, que quando às vezes no impulso que eu tiver dito, nos momentos que até nós podemos até dizer que eu não consigo fazer este compromisso, porque está difícil, está duro. Eu só estou aqui por causa do meu irmão. Eu só estou aqui por causa do meu tio, por causa do meu companheiro, por causa da minha companheira. Eu só estou aqui para receber mérito. Eu só estou aqui porque eu quero imitar o fulano ou a fulana. Eu estou aqui simplesmente porque eu estou a acompanhar o meu irmão ou a minha irmã. Amém? Então, ele não assume o compromisso que lhe é dado. Amém? Aleluia. Em João capítulo 12 e o versículo 26, vamos ver o que é que a Bíblia nos diz nessa noite. Porque, bem amados, deixa-vos dizer que temos de perceber que ser um verdadeiro discípulo de Jesus não é fácil. Amém? A Bíblia nos diz: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Amém? E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? Amém. Amém. Quando nós carregamos a nossa cruz, nós levamos também a nossa vida e a vida da nossa família na salvação. Glória. Amém. Porque nós sabemos que quando Cristo levou a sua cruz, quando Ele foi andando em direção a Golgota, então estava a ser carregado também os nossos delitos, os nossos pecados. Amém. As nossas doenças, as nossas enfermidades. Amém. Então foi ali onde Ele
descarregou tudo quanto, amém, aleluia, tudo quanto até o momento nós temos pela salvação do Senhor. Amém, aleluia, amém. A redenção do pecado, a redenção de tudo quanto não foi de agrado com o coração do Senhor. Amém, aleluia. Deixa-vos dizer, bem amados, a Ana era uma mulher temente a Deus. Era uma mulher firme na promessa do Senhor. Era uma mulher que buscava verdadeiramente a Deus. E ela todos os dias ia no templo orar. E ela tinha um sujeito de oração. Ela queria que o Senhor pudesse abençoar o fruto do seu ventre. Amém? Porque era uma mulher estéril. A Ana era mulher de Elcana. E noutra hora, quando os homens não tivessem descendência, eram vistos mal. Amém? Eram vistos mal aos homens. Amém? E Elcana teve a audácia, teve uma outra primazia de arranjar uma outra mulher, que foi a Penina. E a Penina deu-lhe filhos. Amém? E isso não agradou o coração da Ana. A Ana vivia o tempo todo constrangida. E a Ana orava verdadeiramente. A Ana buscava verdadeiramente. A Ana sabia quem era o Senhor que ela servia. A Ana sabia quem era o Senhor que ela buscava. De maneira que um dia o Eli, o sacerdote, quando a via orar, o sacerdote Eli achava que ela andava embriagada. Porque, amado, deixa-nos dizer nesta noite, quando nós oramos verdadeiramente, quando nós buscamos verdadeiramente o Senhor, não precisamos gritar para que Deus ouça. Não precisamos espernear para que Deus ouça. Simplesmente oramos os nossos corações e mexemos simplesmente os lábios. Amém? E Deus ouve verdadeiramente as nossas orações, dependendo da nossa fé. O importante é orarmos com fé e com perseverança, para que Deus possa responder às nossas orações. Então o Eli achou que a Ana estava embriagada. Ele perguntou a Ana se o que ela tivera bebido. Mas a Ana disse que não bebeu absolutamente nada, mas estava a orar para o Deus que ela serve, o Deus que ela busca, o Deus que verdadeiramente ela tem a confiança que um dia o Deus da vida dela ia responder às orações dela. Então um dia Deus, o Deus que responde às nossas orações, quando buscamos verdadeiramente, Deus respondeu às orações de Ana. E Deus abençoou o fruto do ventre da Ana. Glória a Deus. Amém? E a Ana concebeu a Samuel, o profeta Samuel. A Bíblia não nos relata nada sobre os filhos de Penina, mas a Bíblia nos relata os bons feitos, as obras de Samuel. Por isso, nas nossas vidas, bem amados, quando nós buscamos verdadeiramente o Senhor, buscamos com confiança, buscamos com perseverança, buscamos de formas a nós sabermos que o Deus que nós buscamos é o Deus que responde. Amém? É o Deus que nós podemos confiar todos os dias de nossas vidas. Amém? É o Deus que nos dá a direção. Amém? É o Deus que nos dá o respirar. Porque a Bíblia nos diz que o seu nome é a água para o nosso ser e luz para os nossos caminhos, é a sua palavra. Amém? Amém. Aleluia. Porque a Bíblia nos diz em Salmos 125, os que confiam no Senhor
são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. A Bíblia nos diz em Salmos 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém. A Bíblia nos relata uma história de Paulo, para nós vermos que Deus, o nome do Senhor é glorificado quando nós buscamos verdadeiramente, quando nós buscamos com confiança, quando nós buscamos com perseverança, quando nós sabemos que nós estamos a buscar um Deus que responde. Amém. Deus que mostra a sua graça, a sua grandeza em nossas vidas. Mas importa que nós o busquemos verdadeiramente. Amém. Busquemos verdadeiramente o Senhor. A Bíblia nos diz numa das histórias, N histórias de Paulo. Paulo, quando estava para ser encaminhado para Roma, amém? Paulo sabia que ia ser encaminhado para Roma, mas Paulo era um sujeito que era chamado prisioneiro. Ele era prisioneiro porque todos nós soubemos subejamente que ele era prisioneiro porque ele falava o Evangelho de Cristo. Amém? Ele espalhava o Evangelho, fazia conhecer o Evangelho de Cristo. Quando ele sabia que ia a Roma, ele fez um plano. Amém? O plano que ele tivera feito foi, ele quando chegasse a Roma, era levar a palavra do Evangelho aos líderes, aos magnatas, aos homens das ordens naquela terra. Porque ele achou que levando o Evangelho de Cristo, espalhar o Evangelho de Cristo, levando nos magnatas, levando nos líderes, seria mais fácil, teria mais probabilidade o Evangelho de Cristo ser espalhado no mundo inteiro. Amém? Mas deixa-vos dizer nessa noite, amados, que os nossos planos não são planos de Deus. É verdade. O nosso tempo não é tempo de Deus. Amém? Ele manda, Ele determina, Ele é o dono do tempo. Amém? A nossa vida nós não podemos levar a nossa vida nos acasos. Tudo o que acontece é pela vontade dEle. Amém? Por isso, quando nós dizemos que nós podemos controlar o tempo, verdadeiramente não podemos controlar o tempo. Nós podemos controlar as coisas que podem surgir nas nossas vidas, não podemos controlar. Amém? Até mesmo os médicos, quando fazem diagnósticos, e quando eles dizem ao paciente que tem X tempo de vida, e muitas das vezes Deus muda o quadro. Deus contraria a palavra do médico. Amém? Aleluia. Porque é pelo tempo dele. Amém? Aleluia. Até inclusive o mundo, a sociedade está querendo mudar o tempo. Está querendo mudar o clima. Mas se o Senhor não quiser que se mude o clima, também não muda, porque o clima é dele. O tempo é dele. Amém? A própria sociedade é do Senhor. Amém? Inclusive os serviços meteorológicos, quando eles dizem que amanhã vai chover, chega o dia da manhã, aparece um sol ardente. Então é o sinal que Deus nos responde e nos diz que o tempo pertence a Ele. Amém? Tudo pertence a Ele. Amém? Quando Paulo chega em Roma, ele viu que os planos dele não foi o que ele preconizou. Ele viu que as coisas que ele tivera preconizado foi ao contrário das ideias dele. Amém? Amém. Aleluia. Ele viu que não foi fácil. Não foi a coisa que ele planeou. Ele, quando chega em Roma, ele depara-se com guardas prisionais. Não contava com isso. Ele foi acorrentado. Amém? Então Paulo ficou frustrado.
Amém? Por isso, bem amados, deixa-vos dizer nesta noite que nas nossas vidas nós não mandamos no nosso querer, não mandamos nos nossos ideais, sem ser pela vontade do Senhor. Por isso, quando nós planeamos algo, nós colocamos esses planos no trono da graça, para que Deus aprove este plano. Porque quando Paulo chega em Roma, ele depara-se com outra situação. Ele ora ao Senhor e ele diz assim: Senhor, se é pela tua obra, é pela tua palavra, Senhor, por que isso aconteceu, Pai? Por que isso contrariou? Se era para levar o teu evangelho, levar a tua palavra aos confins da terra, levar além. Amém? Então, por que, Senhor? Por que está tudo contrariado? Então, Deus não lhe respondeu. Ele sentiu o silêncio de Deus. Amém? Amém. Mas Paulo esperou no Senhor, porque ele sabia quem era o Deus dele, o Deus que ele buscava verdadeiramente. É Deus do seu tempo. Amém? Então ele esperou mais uma vez. Tanto mais que ele até podia escrever, porque ele prometeu que assim que ele chegasse a Roma, ele ia escrever aos Filipos, e podia escrever logo aos Tessalónicos, mais perto, e podia escrever para a Laodiceia, que é um bocadinho mais perto. Mas ele podia escrever isso, ele podia dizer assim: eu vim para cá e eu vim com um plano e o Senhor não me respondeu. Mas ele não escreveu daquela maneira. Mas ele escreveu e diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Porque tudo quanto nós fazemos segundo a vontade do Senhor, não a nossa vontade. Por isso, esperamos pela vontade, pelo querer do Senhor. Amém? Amém. Então Deus é tão bom, tão maravilhoso nas nossas vidas. Deus é Deus que responde às nossas orações. Amém? Deus respondeu às orações de Paulo. Amém? Deus respondeu às orações de Paulo, mas Deus não respondeu da mesma maneira que Paulo orou, pastor. Deus respondeu de uma maneira controversa. Bem amados, deixa-vos dizer que Paulo não chegou na mente dele de que Deus abençoou 3 guardas prisionais para que Paulo levasse o Evangelho de Cristo. Amém? Amém. Não era o pensamento do Paulo, não veio na mente do Paulo, em que o que o Paulo queria é ir nos grandes, levar o Evangelho para que se expandisse, propagasse no mundo inteiro. Mas Deus não começa no grande para acabar no pequeno. Amém? Amém. Deus não começa no muito para acabar no pouco. Amém? Deus começa no pouco para acabar no muito. Glória a Deus. Amém? Porque Deus não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Porque a sua palavra não volta vazia. Amém? Então Deus mostrou a Paulo que ele é Deus do tempo. Ele é Deus que faz as coisas acontecerem na vontade dele. Amém? Então Deus mostrou a Paulo os 3 guardas prisionais. E eles tinham 3 turnos, de 8 a 8. Apareceu o primeiro, ele começou a dar a conhecer a palavra do Evangelho de Cristo. Amém? E cujo esse guarda prisional tinha que fazer os relatórios e atas para levar aos líderes. Todos os dias eles tinham que fazer um relatório, atas, para levar aos líderes. E os líderes eram 3. Eram o médio, o intermédio e o superior. Eles tinham que passar nesses todos.
Esses guardas prisionais, amados, estão ligados? Esses guardas prisionais levavam a palavra do Evangelho aos líderes. Amém? E os líderes absorviam a palavra. Amém? E quando os guardas prisionais levavam ao intermédio, também absorviam a palavra. E quando levavam ao superior, também absorviam a palavra. Vejais, amados, que são 3 turnos. E todos eles, dos 3 turnos eram 3, levavam todos o Evangelho de Cristo. E quando levavam o Evangelho de Cristo, os guardas prisionais levavam a palavra do Evangelho aos familiares, aos amigos, às pessoas mais próximas deles. Os magnatas, os líderes, também levavam a palavra aos familiares, levavam a palavra aos amigos, e aí foi-se propagando a palavra do Evangelho conforme a vontade de Deus, não conforme a vontade de Paulo. Amém? Porque Paulo queria ir lá em cima, ele queria começar no alto, mas Deus disse: não, começa aqui no pequeno, no pouco, para acabar no muito. Aleluia! Por isso, bem amados, eu estava a ouvir o testemunho da nossa amada pastora. Verdadeiramente me tocou, porque a pastora disse que quando não estava no caminho do Senhor, a pastora tinha muito, mas quando entrou no caminho do Senhor, a pastora começou a ter escassez financeira. É que Deus molda da maneira dele, porque Ele faz-nos da maneira dele. Amém? Porque Deus faz-nos como barros nas mãos do oleiro. Ele molda a maneira dele. Porque a cada vez que o oleiro está a moldar, ele coloca um bocadinho de água. Esta água é a unção, o óleo da unção. Amém? Está a moldar da maneira dele. Se ele quiser fazer subir um bocadinho mais, ele faz subir. Se quiser fazer descer um bocadinho o jarro, ele faz descer o barro. Mas o barro forma-se de acordo com o oleiro, de acordo com o oleiro quer fazer a espessura, quer fazer o feitio, quer fazer a maneira dele. É como nós, nas mãos de Deus. Não podemos fazer da nossa maneira. Amém? Mas tudo quanto nós queiramos fazer, tudo quanto seja planos de Deus, colocamos no trono da graça do Senhor. Mas deixa-vos dizer, amados, que muitos de nós, quando nós fazemos planos, nós temos o plano A, plano B, plano C até. Vai no plano A, não consegue. Vai no plano B, não consegue. Vai no plano C, não consegue. Mesmo até quando colocamos os projetos, os planos no trono da graça, quando nossos planos estão na mão do Senhor, há fracasso, sim. Há falha, sim, Senhora. Deus faz propositado para que nós baixemos o nosso ego, nós baixemos o nosso orgulho, fazemos segundo, nós temos que seguir segundo, aceitar segundo a vontade do Senhor. E quando fracassa, amém, aleluia, quando fracassa, nós fazemos o plano B para o Senhor, nós fazemos o plano C para o Senhor, porque Ele sabe o que Ele vai fazer finalmente na tua e na minha vida. Aleluia. Não pela nossa vontade, mas pela vontade do Senhor. Amém? Porque a palavra nos diz que todo aquele que busca verdadeiramente o Senhor, achar-me-á. Todo aquele que quer me encontrar, achar-me-á. Amém? E quando nós buscamos verdadeiramente o Senhor, nós achamos o Senhor. E quando nós buscamos o Senhor, buscamos sabendo que vai ser tudo pela vontade do Senhor. Amém?
A Bíblia nos diz, em Atos, se a memória não me falha, nos aproximemos, pois, no trono da graça, para recebermos misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados em tempo certo. Amém? Em tempo certo, na vontade dEle, no tempo dEle, no querer dEle. Amém? Importa que nós sejamos obedientes. Amém? No tempo de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus. Amém? Amém. Por isso, bem amados, quero vos dizer que quando nós levamos a cruz, saibamos mais uma vez que quando estamos a carregar a cruz, por mais pesada que ela seja, nós estamos a carregar a bênção, nós estamos a carregar a unção, nós estamos a carregar a salvação e estamos a carregar a coroa. A coroa da justiça do Senhor. Amém? Estamos a carregar a nossa coroa, porque ela pode ser pesada, mas no final vai saber a mel. Amém? Amém? Que Deus abençoe esta igreja rica e imaculada, em nome do Senhor Jesus.